O Vasco da Gama está com a mira bem ajustada e já tem em mãos a proposta necessária para tentar fechar a contratação de Brian Rodrigues. O atacante uruguaio, que já esteve na pauta do clube em janelas anteriores, voltou a ser alvo prioritário nesta movimentada janela de meio de ano. O América do México, clube detentor dos direitos do jogador, já informou os valores desejados, cerca de 44 milhões de reais por 80% do passe do atleta. E o mais interessante é que o pagamento pode ser feito em parcelas divididas em 4 vezes a cada 6 meses. Um modelo de negociação que agrada bastante a diretoria cruzmaltina, principalmente porque Brian não é apenas um reforço técnico imediato, mas também um nome com alto potencial de revenda futura. A diretoria já tem todos os dados na mesa e agora cabe ao clube entrar em contato direto com os mexicanos para oficializar a proposta. Dentro de campo, Brian Rodrigues poderia elevar o nível ofensivo do time, e fora dele representa um ativo financeiro valioso, diferente de outros nomes como o do Vitor Sá, que apesar da qualidade não oferece o mesmo retorno a longo prazo por conta da idade. É exatamente esse tipo de estratégia que está guiando o trabalho do novo diretor executivo do clube, Admar Lopes. Admar chegou ao Rio com a missão de agitar o mercado vascaíno e tem feito isso com intensidade. Seu conhecimento do futebol europeu, principalmente de Portugal e França, tem sido utilizado para mapear novos talentos. Um exemplo disso foi a sondagem pelo atacante colombiano Andrés Gomes, que atua no futebol francês. Outro nome que surgiu nas reuniões internas foi o de Félix Correia, português de 24 anos com passagem por grandes clubes como Juventus e Sporting. Apesar do interesse, Félix já deixou claro que neste momento não tem vontade de atuar no futebol brasileiro, encerrando a possibilidade de negócio com o Vasco. Mas nem só de chegadas vive o clube. Há também preocupações importantes com possíveis saídas. A maior delas atende pelo nome de Ryan. O atacante, formado na base do Vasco, está na mira do Brighton da Inglaterra. E a situação é delicada. Apesar de o técnico Fernando Diniz ter pedido sua permanência até o fim do ano, o clube enfrenta o desafio de manter o atleta. Isso porque no planejamento financeiro da temporada estava prevista a venda do jogador para arrecadar entre 90 e 100 milhões de reais. Sem essa receita, o Vasco precisará encontrar outras formas de equilibrar as contas. A valorização de Ryan é cada vez maior. O jovem é destaque não só no Vasco, mas também na seleção brasileira sub-20, que disputará a Copa do Mundo da categoria no Chile daqui a 3 meses. A presença dele no torneio é praticamente certa e pode elevar ainda mais o interesse de clubes europeus. Para proteger seus interesses, o Vasco estabeleceu uma multa rescisória de 246 milhões de reais. A diretoria deixa claro que não pretende vendê-lo, mas se algum clube decidir pagar o valor da multa, o clube carioca nada poderá fazer. Além de Ryan, outro nome que preocupa bastante é o de Felipe Coutinho. O contrato do meia com o Vasco termina no próximo dia 30 de junho e até o momento não houve renovação. Com isso, existe a possibilidade real de o jogador não estar disponível para o amistoso contra o Montevideo Wanderers, marcado para o próximo sábado na Arena das Dunas. O clube corre contra o tempo para estender o vínculo, já que sem um novo acordo Coutinho terá que retornar ao Aston Villa, clube que detém seus direitos econômicos. O plano da diretoria é regularizar a situação até o dia 7 de julho, permitindo que ele continue no elenco para a sequência da temporada. Toda essa movimentação mostra que o Vasco está tentando se estruturar para encarar o restante do ano com um elenco mais competitivo e também com estabilidade fora das 4 linhas. A janela de transferências promete ser intensa e decisiva para o futuro do clube. E no meio de toda essa movimentação, o torcedor vascaíno se vê diante de um cenário que mistura ansiedade e expectativa. A ansiedade de perder uma joia como Ryan antes do tempo ideal e a expectativa de ver o clube finalmente fazendo movimentos certeiros no mercado da bola. O nome de Brian Rodrigues, por exemplo, reacende aquele velho sentimento de esperança que tantas vezes pareceu distante da colina histórica. Não se trata apenas de mais um reforço. Trata-se de um atleta que vem sendo monitorado há mais de um ano, com tentativas de contratação frustradas em janelas anteriores, mas que agora está mais perto do que nunca de vestir a camisa do Vasco da Gama. O uruguaio, com passagens por seleções de base do seu país e por clubes relevantes do continente, é visto internamente como uma peça-chave para mudar o patamar do setor ofensivo do time. A diretoria sabe que precisa ser cirúrgica.
Não há mais espaço para erros, principalmente em uma temporada que já começou com muitos questionamentos e pressão. Bryan chega como um nome que, além de agregar qualidade técnica imediata, pode ser revendido futuramente com lucro, e essa equação entre performance e retorno financeiro é justamente o que o clube mais busca neste momento. Enquanto isso, os bastidores fervem com as movimentações do diretor executivo Admar Lopes. O português chegou com discurso direto montar um elenco competitivo e ao mesmo tempo criar uma base sólida para os próximos anos. Ele sabe que o Vasco não pode ser apenas reativo ao mercado. É preciso ser proativo e identificar oportunidades antes dos concorrentes e agir com rapidez. Não por acaso nomes como Félix Correia, mesmo não vindo neste momento, já foram sondados. Isso mostra uma postura diferente do que o torcedor estava acostumado. A ideia é clara: buscar jovens com valor de revenda que possam explodir no clube e deixar uma boa margem de lucro em uma futura negociação. Mas nem só de contratações se vive uma gestão. A renovação com jogadores-chave do elenco também faz parte dessa reestruturação. E é nesse ponto que a novela envolvendo Felipe Coutinho preocupa. Ídolo cria da base e um dos nomes que mais empolgaram a torcida ao longo da temporada, Coutinho ainda não tem futuro definido. Com o contrato expirando no fim do mês e o Vasco já tendo um amistoso agendado em definição sobre sua permanência, pode atrapalhar o planejamento do time para os próximos compromissos. O clube precisa correr contra o tempo, costurar os detalhes com o Aston Villa e garantir que o camisa 30 continue vestindo o manto cruz-maltino pelo menos até o fim da temporada. A torcida, é claro, espera que tudo se resolva da melhor forma possível, pois sabe o impacto que um jogador com a bagagem e a qualidade técnica de Coutinho pode ter em momentos decisivos. E falando em momentos decisivos, a janela que se abre agora é talvez uma das mais importantes da última década para o clube. Com a permanência na primeira divisão garantida e o time precisando dar um salto de qualidade, cada contratação, cada renovação e cada venda precisam ser muito bem pensadas. O caso de Ryan é emblemático. A multa rescisória, que gira em torno de 246 milhões de reais, é alta sim. Mas ao mesmo tempo é um número que pode ser batido por clubes ingleses como o Brighton, que já demonstraram interesse real. O dilema está lançado: vender agora e reforçar o caixa do clube, ou manter o garoto e apostar em uma valorização ainda maior após a Copa do Mundo Sub-20. Essa é uma das decisões mais delicadas que a diretoria terá que tomar nos próximos dias. Outro ponto que chama a atenção é a mudança de postura da direção ao buscar nomes no mercado português. O futebol lusitano, conhecido por revelar e desenvolver talentos, tornou-se um campo fértil para os olheiros do Vasco. E não é para menos. Com o real desvalorizado frente ao euro, trazer jogadores da Europa tem se tornado cada vez mais difícil. Mas se for bem feito, esse tipo de investimento pode render frutos gigantescos. E o clube tem mostrado que está disposto a arriscar em nomes que, além de técnica, tenham ambição e potencial para crescer dentro do cenário brasileiro. É um movimento que combina com o projeto de internacionalização e reestruturação da marca que o Vasco quer consolidar. Enquanto isso, o elenco atual se prepara para o amistoso contra o Montevideo Wanderers. Um teste que, embora não valha pontos, será importante para medir a evolução do time sob o comando de Fernando Diniz. E talvez mais importante ainda será observar quais peças ainda podem render mais e quais áreas precisam ser reforçadas com urgência. A comissão técnica sabe que o trabalho é longo e que a paciência da torcida tem limite. Por isso, cada treino, cada jogo e cada contratação são fundamentais para manter a confiança da arquibancada. A grande questão que paira no ar é se o Vasco vai conseguir concluir todas essas movimentações a tempo. O mercado é veloz, os concorrentes são muitos e o tempo é curto. A diretoria precisará mostrar habilidade nas negociações, precisão nos contratos e principalmente agilidade na hora de fechar os negócios. Se conseguir concluir as chegadas de Bryan Rodrigues e renovar com Coutinho, além de manter Ryan pelo menos até o fim da temporada, o clube terá dado passos importantes rumo a um segundo semestre muito mais competitivo. Mas claro, o torcedor vascaíno, que carrega a paixão no peito e a história nas costas, não vive só de promessas. Quer ver resultado. Quer ver gol. Quer ver vitória. E é por isso que cada movimento do clube nos bastidores importa. O Acorda Vascaíno de hoje está agitado, está cheio de bastidores quentes, mas mais do que isso, está cheio de esperança. Esperança de dias melhores, de um time que honre a camisa e que volte a brigar na parte de cima da tabela.
O caminho ainda é longo, mas a estrada já começou a ser pavimentada. E o mais importante, parece que enfim o Vasco está trilhando essa estrada com um pouco mais de clareza e planejamento. Resta saber se dessa vez o destino será um futuro mais vitorioso e estável. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos corredores do futebol brasileiro, um novo rumor começa a ganhar força e agita os bastidores do mercado da bola. O experiente meio-campista Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, estaria muito próximo de acertar sua transferência para o Vasco da Gama. Embora nenhuma das partes envolvidas tenha confirmado oficialmente, fontes próximas ao clube carioca apontam que o jogador já teria inclusive assinado um pré-contrato com o Gigante da Colina. A possível movimentação, ainda tratada com bastante cautela, levanta questionamentos e expectativas tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro. Everton Ribeiro, de 35 anos, chegou ao Bahia com status de grande reforço, após uma longa e vitoriosa passagem pelo Flamengo, onde conquistou títulos expressivos e consolidou seu nome como um dos principais armadores do país na última década. Sua contratação pelo Tricolor de Aço foi celebrada como uma demonstração de ambição por parte do clube baiano, que buscava mesclar juventude com experiência para alçar voos mais altos. No entanto, rumores indicam que o projeto esportivo oferecido pelo Vasco teria seduzido o camisa 10, que enxerga no clube carioca uma nova oportunidade de protagonismo. Com um elenco em reconstrução e sob nova direção técnica, o Vasco tem apostado em nomes experientes para dar sustentação ao grupo e voltar a brigar por posições de destaque na tabela. A chegada de Everton Ribeiro poderia ser uma cartada estratégica para dar mais qualidade ao meio-campo cruzmaltino, além de agregar liderança dentro e fora de campo. Há quem diga que a negociação já estaria em fase final, e que o anúncio oficial poderia acontecer nos próximos dias. Outros, porém, afirmam que ainda restam detalhes burocráticos e questões contratuais a serem resolvidas entre Bahia e Vasco, o que manteria o assunto no campo da especulação, ao menos por enquanto. Enquanto isso, torcedores dos dois clubes acompanham atentos os desdobramentos dessa possível transação. Se confirmado, o acerto marcaria mais um capítulo na movimentada janela do futebol brasileiro e reacenderia o debate sobre a busca dos clubes por jogadores experientes em meio a um cenário cada vez mais competitivo. Fato é que, onde há fumaça, pode haver fogo, e o nome de Everton Ribeiro parece cada vez mais ligado a São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.